Achei que era todos os microfones que tinha que trocar, irmãos, mas só o do pastor mesmo. Ungido do Senhor, não? Amém. Irmãos, abram a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Versículo 13 até o 17. Diz assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Vou fazer uma oração breve. Pai, obrigado por essa oportunidade e por esse privilégio. É muita responsabilidade, Senhor, falar da Tua palavra. Não é uma tarefa fácil, mas eu sei que com o auxílio do Teu Espírito, a Tua palavra produzirá os frutos pelas quais o Senhor nos deu. Portanto, eu peço que o Senhor abra os corações, as mentes e os ouvidos dos meus irmãos para que eles ouçam e creiam e sejam curados por Ti. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir, ensina-nos. Nós queremos ser conformados à Tua imagem, esse é o desejo do nosso coração e por isso oramos no nome do Filho do Teu amor, o nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre arrependimento. O arrependimento, ele é uma das etapas ou fases do processo de santificação. E a palavra que aparece aqui no grego para arrependimento é metanoia, que significa uma mudança de pensamento. Mudar a sua mente, emendar o coração com pesar pelos pecados passados. Talvez na sua Bíblia não apareça esse final, né, ao arrependimento. Aparece aqui, para fins de curiosidade, só para vocês entenderem, é porque a tradução que o pastor Wellington escolheu é a melhor tradução que nós temos e baseada em manuscritos diferentes da que são utilizados hoje nas Bíblias que vocês usam, que são os manuscritos críticos. Então, talvez não apareça o arrependimento aí na sua tradução, mas não se preocupe, não está errada, só é a base de tradução que muda de uma para outra, tá bom? Para os puritanos, eu creio que vocês conheçam os puritanos, e se não conhecem, basicamente é um movimento que surgiu no século XVI e XVII, que visava a pureza. O arrependimento é voltar-se do pecado, e isto é uma atividade que vai se estender por toda a vida. Então não é um processo que acontece, o arrependimento não é um momento, não é uma oração, é a sua vida. Nós nos arrependemos durante toda a nossa caminhada, e trata-se de uma obra de fé. Sem a ação do Espírito Santo, meus irmãos, não há arrependimento. Portanto, se você percebe uma certa dureza do seu coração para identificar os seus erros, para reconhecer os seus erros e suas falhas, talvez você precisa se perguntar se de fato você é filho de Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos constrange e nos convence do pecado. Portanto, o conceito puritano de arrependimento, ele vai muito além do sinto muito. Ele gera mudanças essenciais na nossa vida.
E uma destas mudanças consiste em, primeiro, nós passamos a odiar aquilo que antes amávamos. E nós passamos a amar aquilo que antes odiávamos. Portanto, o pecado que outrora dava prazer para você e você o fazia com muita alegria e satisfação, hoje você já odeia. Deve haver esse ódio pelo pecado, meus irmãos. É necessário que haja. E é ódio pelo pecado e não pelo pecador. Nós precisamos ter esse desprezo. Isso não pode nos proporcionar satisfação. Segundo, envolve também a mortificação da nossa carne e a vivificação do nosso espírito, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 6. Eu vou ler para vocês. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então percebe que trata-se de morrer para o pecado e renascer ou ser ressuscitado para a justiça? É necessário que haja essa mortificação e essa vivificação. Então, por mortificação, podemos entender que se trata de uma declaração de guerra contra o pecado. Colocamos a espada sobre o pecado, nós matamos o pecado. Não podemos tratar com o pecado com um certo desleixo ou descaso. Pecado é pecado. Portanto, não brinque na beira do precipício. Tome cuidado. O pecado, a palavra diz em Pedro, 1 Pedro ou 2 Pedro, eu não me recordo, que Satanás, ele anda ao nosso redor como um leão, procurando apenas uma ocasião para nos devorar. Ele quer te destruir. A intenção dele é destruir você. Talvez ele não te mate, mas o quanto ele puder retardar na sua vida o processo de santificação, ele o fará. E entendemos também sobre vivificação, que trata-se de se tornar vivo para a justiça, buscando ter prazer na obediência e exibindo frutos que demonstram essa mudança, essa metanoia em nossos pensamentos e ações. O Catecismo Maior de Westminster, na primeira pergunta, catecismo é um sistema de ensino de perguntas e respostas. Então, tem uma pergunta e tem uma resposta para que você aprenda algo sobre a palavra. E a primeira pergunta do catecismo diz o seguinte: qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Salmos 16, 11, e eu já estou concluindo, já encerrei já, só vamos lá porque eu achei interessante isso. Salmos 16, 11 diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente, para sempre. Servir a Deus não é enfadonho. Temos que ter alegria. Tem um livro muito interessante do John Piper, que eu recomendo que vocês leiam, que tem por nome Em Busca de Deus. Ele trata do que ele chama de hedonismo cristão. A busca pelo prazer em Deus. Nós devemos buscar ter prazer em Deus. Servir a Deus, orar, nos arrepender, crescer em processo de santificação, não deve ser algo cansativo, não deve ser algo chato, maçante, mas algo prazeroso, porque pensem só, irmãos, vocês confessam que Deus é bom? Vocês creem assim? Vocês creem que Deus é amor? Todo-poderoso? Então Ele tem o melhor para nossas vidas, e se Ele é Deus e habita em luz inacessível,
na presença dele há delícias que o nosso coração nem sequer consegue contemplar. Não é o que a palavra diz? O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, não subiu no coração de homem algum, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou coisas que nós não conseguimos entender, porque nossa mente ela é muito finita. Então nós devemos sim buscar ter prazer em Deus e devemos sim considerar o arrependimento como uma fase do processo de santificação. É um processo, é uma etapa que vai levar toda a nossa vida. Portanto, faça uma análise em si mesmo, examine-se a si mesmo e veja se você encontra essa evidência de que você está no processo de santificação. Amém? Eu agradeço a oportunidade.